Em meio às transformações que a Europa passava na Baixa Idade Média, associadas à melhoria das técnicas agrícolas, a crescimento demográfico, ampliação das áreas agriculturáveis, cruzadas, ocorre um fenômeno chamado de renascimento comercial. Apesar da palavra renascimento ser um exagero, na medida em que o comércio nunca tinha desaparecido, ocorre na Baixa Idade Média de fato uma intensificação das atividades comerciais, do uso de moedas nas transações, do intercâmbio local e internacional. E aí esse mapa é bastante ilustrativo do processo, né? Então, se você pegar aqui no sul da Europa, evidentemente que o Mediterrâneo é um lugar de forte intercâmbio comercial. As cidades italianas de Gênova e Veneza são as grandes favorecidas, principalmente com o comércio com essa cidade, Constantinopla. Através de rotas mediterrâneas, ocorre a entrada de especiarias, de seda, de inúmeros produtos do Oriente. E aqui no norte da Europa também ocorre um grande desenvolvimento comercial, com a produção de artesanato, de tecidos a partir de lã. E ocorre aqui no norte, aliás, uma organização de cidades chamada de Liga Hanseática. Essa associação de cidades daqui do Mar do Norte passa a organizar o comércio na região norte da Europa. Então, o desenvolvimento comercial está trazendo uma organização desse comércio. Por exemplo, aqui no interior da Europa, mais ou menos nessa região, a gente tem a organização de grandes feiras, localizadas nessa região aqui, a chamada Champagne. Mercadores que vêm do Mar do Norte trazem os seus produtos até aqui. E mercadores que viajam por rotas terrestres trazem sedas, especiarias e instalam as suas tendas aqui para que vendedores, compradores se articulem nessas regiões com uma série de mercadorias. Essas feiras se tornam um evento na sociedade da Baixa Idade Média, né? A ilustração da feira de Saint-Denis aqui traz os elementos alguns dos elementos presentes nessas feiras, mercadores, a presença do clero abençoando, né? O que mostra o quanto essas feiras têm permanências medievais em meio ao desenvolvimento das atividades comerciais. Mas sem dúvida, um dos grandes eventos associados ao comércio é o chamado renascimento urbano. As cidades voltando a ganhar importância na sociedade da Baixa Idade Média. Aqui, em relação a essas cidades, é sempre importante tomar um cuidado. Eu selecionei essa frase do historiador Jacques Le Goff, em que ele diz: hoje a maioria da população mundial vive em cidades. Ocorre que estas, no início do século XVI, no final da Idade Média, concentravam talvez 10% da população. Significa dizer que 90% da população ainda vive no campo. 10% apenas em cidades. Mas olha o que diz Le Goff. Mas esses 10% dispunham de um poder criador, de dominação, que a gente vai discutir mais adiante, de difusão de riquezas. Então, esse poder não é proporcional aos seus habitantes. E o Le Goff fala uma frase linda, ele fala assim: tal como aquelas águas nas quais derrama uma gota de corante, que basta para colorir toda a bacia. Então, apesar de ser 10% da população, ela está colorindo, ela está alterando a fisionomia das cidades, da sociedade medieval. Então vamos pensar um pouco no que o espaço urbano representou. Então essa é uma alegoria, uma pintura de um pintor chamado Lorenzetti, em que ele visualiza o chamado espaço urbano, né? A cidade medieval, ela carrega no seu interior o castelo, a igreja, e ela tem um elemento característico que aparece aqui, a muralha. A muralha ela é delimitadora. A muralha ela surge com uma ideia de proteção para o ambiente comercial. No interior das cidades, por conta da muralha, há um adensamento populacional cada vez maior. Os edifícios vão ganhando 2, 3 andares, em função dessa concentração num espaço às vezes muito pequeno. Agora, uma outra questão importante a respeito dessas cidades, e eu trago para isso um outro trecho da mesma pintura do Lorenzetti, é pensar nas relações que essa cidade tem com a sociedade medieval. São relações de aproximação e distanciamento. O entorno rural vai produzir excedentes para abastecer essas cidades. Muitos nobres vão
ter na cidade um lugar de muito interesse. Muitos camponeses passam a almejar a cidade. Então, apesar da imensa maioria da população ser formada ainda por camponeses, a cidade é um grande atrativo. Essas cidades, muitas vezes surgidas nas terras dos nobres, passam a sofrer com uma nobreza que deseja controlar o que ocorre no interior dessas cidades. Há um choque entre os mercadores e a nobreza, que quer tutelar, controlar. Ocorrem conflitos, revoltas. E aí surge uma solução chamada Carta de Franquia, um documento em que a elite urbana se compromete a pagar um tributo ao nobre, mas em troca ela garante com a Carta de Franquia isso aqui, ó, autonomia. Essa autonomia que a cidade conseguiu permite a essa cidade ter uma série de novas organizações para suas atividades. Aparecem nessas cidades, por exemplo, corporações de artesãos, as chamadas corporações de ofício, que organizam o trabalho artesanal nas mais variadas categorias. Nessas corporações aparecem mestres, que são os líderes de corporação, jornaleiros são assalariados, aprendizes que trabalham para aprender o ofício, e nessas corporações se adota o chamado justo preço. A mercadoria deve ter um preço sendo considerado cristão, justo. Nas corporações deve-se vender a mercadoria pelo valor da mão de obra, mais valor da matéria-prima. Vender mais caro do que isso seria uma atitude avarenta, pouco cristã. Então são os artesãos se organizando. À medida que as moedas, que as relações comerciais se ampliam, os bancos ganham espaço para organizar essas atividades. Surge a ideia de uma letra de câmbio, a ideia de você poder trocar uma moeda de uma cidade por uma moeda de uma outra cidade. E uma outra forma de organização urbana muito importante são as chamadas universidades medievais. Essas universidades, elas começam a congregar o saber e o conhecimento que prolifera nas cidades. O ensino da matemática, da astronomia, mesmo da teologia. A universidade é um centro de saber importante em meio ao desenvolvimento urbano. Cidades medievais que têm universidades vão se diferenciar das outras cidades europeias. E aí, para fechar o nosso raciocínio sobre a questão do espaço urbano, eu selecionei mais um trecho do historiador Jacques Le Goff, em que ele diz assim: a cidade medieval é um lugar de produção e trocas, em que se mesclam artesanato e comércio, alimentados por uma economia monetária. É também o cadinho, o pedaço, o espaço de um novo sistema de valores nascidos da prática laboriosa e criadora do trabalho, do gosto pelo negócio e pelo dinheiro. Esse gosto pelo negócio e pelo dinheiro está associado a uma classe social em particular: a burguesia, os mercadores. Homens que carregam valores medievais cristãos, de comparecimento à igreja, mas ao mesmo tempo que carregam esses valores, trazem valores que vão se desenvolvendo associados à economia comercial e monetária. Enfim, comércio, cidades, universidades, bancos apontam para modificações importantes na sociedade medieval.